Será que a nossa vida é de fato tão difícil assim, ou a gente que dificulta ela cada vez mais através dos nossos hábitos, da nossa rotina, das nossas escolhas e daquilo que a gente traz nas nossas ações dia após dia, que torna ela mais difícil? E é com essa bomba que a gente vai começar o vídeo de hoje. Se você tá passando por uma situação difícil, chega aqui, vamos conversar, vamos ter um tempinho. Tempo de mesa? Não, tempo de café. Aqui eu tenho água, mas aí você pode ter um café, uma Coca-Cola, alguma coisa aí pra gente poder conversar um pouquinho sobre a frase Escolha o Seu Difícil. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou a Nick e eu tenho um podcast chamado Eco do Jardim, onde a gente conversa sobre alguns assuntos da vida adulta atrelados à vida cristã, os dilemas que a gente passa, aquilo que o Senhor ele tinha projetado pra gente lá num mundo perfeito e depois da queda, como que tem sido pra gente, né? E como eu tô aprendendo a viver minha vida. Me considero uma jovem adulta, eu tô com 25 anos, tô recém-casada, então a gente vê vários dilemas acontecendo e eu quero conversar um pouquinho com você a respeito desse difícil, dessas dificuldades que a gente tem na vida. A palavra do Senhor diz que no mundo nós teríamos aflições. Isso foi o próprio Cristo que assegurou pra gente que nós teríamos aflições, mas que era pra gente ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E se ele venceu o mundo, nós, sendo filhos de Deus, a partir do sacrifício de Cristo, então era pra gente ter bom ânimo, porque a gente vai vencer o mundo também, entendeu? Se nós somos cordeiros com Cristo, então nós vamos vencer o mundo. Isso é promessa, isso é fato, isso vai acontecer, entende? Só que quando a gente tá passando pelo difícil mesmo, é muito difícil se reerguer. É difícil, difícil, difícil. Para cada palavra difícil que eu colocar aqui, a gente coloca uma moedinha. E essa frase, escolha o seu difícil, é uma frase que eu já ouvi muito e pra mim virou um grande clichê do mundo fitness, né? Aqueles vídeos que a gente vê no Reels. Fazer uma série a mais do seu exercício físico é difícil, mas você olhar no espelho e não gostar daquilo que você vê esteticamente também é muito difícil, porque você tem que conviver com o seu corpo dia após dia. Então se você não tá gostando, você vai se sentir desconfortável, as outras coisas da sua vida talvez possam desandar porque você não tá se sentindo confortável na sua pele e no seu corpo. Comer um prato de salada talvez seja bem difícil, porém receber um exame de sangue com um prognóstico ruim, um diagnóstico ruim, é muito mais difícil. Então você tem que escolher o seu difícil. Dormir mais cedo e não passar mais tempo assistindo série pode ser bem difícil, mas acordar no outro dia, dia após dia, de noites mal dormidas, é muito difícil. E nessa eu consigo me identificar bastante porque tem uma dificuldade bem grande de dormir cedo. Mas a questão é, escolha o seu difícil. Escolha qual é o seu difícil. Só que essa frase, ela foi tão repetida pra mim que eu não parei pra pensar nela. E quando eu olho pra ela a partir de uma perspectiva cristã, eu consigo olhar e destrinchar ela de tantas maneiras que a gente consegue chegar em algumas verdades a respeito das dificuldades que a gente enfrenta. Porque já que a dificuldade ela é assegurada, como que tem sido de fato a nossa execução perante algo que já tá dito ali, que até Jesus voltar, até todas as coisas serem redimidas através do sangue de Jesus e a obra estar toda completada, etc e tal, como que vai ser? Porque se você tá passando por uma situação difícil, e eu queria muito te dar um abraço nesse momento porque eu sei o que é sofrer bastante, a gente quer enxergar uma solução, a gente quer encontrar palavras de conforto. Mas muitas vezes o que a gente precisa entender é a nossa responsabilidade real. E aqui eu não quero colocar uma carga em cima de você e dizer, não, você precisa fazer isso. Mas talvez mudar um pouquinho a mentalidade. E eu falo isso porque eu tenho passado por um período que é um pouco complexo de se entender, é um pouco difícil. E em diversos níveis, porque a vida é difícil. Se a dificuldade ela é assegurada e a gente tá passando por processos difíceis o tempo inteiro, a gente precisa conseguir analisar essas verdades a respeito das nossas próprias dificuldades. Até uma analogia que eu gosto muito de brincar dentro dos evangelhos é que Jesus ele afirma que ele é o caminho, a verdade e a vida. E os evangelhos também apontam que nós conheceríamos a verdade e a verdade nos libertaria, né? A verdade vos libertará. Então, a gente conhece a Cristo, a gente conhece quem Ele é, a gente conhece o coração dele e a gente consegue se libertar de coisas que nos aprisionam. E essa é a maior verdade, não são apenas discursos ou ideologias, mas é uma verdade que a gente conhece a partir do Evangelho. Só que a questão é que às vezes a gente está
tão cego por conta das dificuldades, das nossas próprias tristezas, das nossas próprias mazelas, que são super válidas, que a gente deixa de olhar para Cristo e olhar para quem Ele é de fato, qual é a obra da salvação, qual é a obra da redenção em Cristo, né? E isso foi algo que eu não falei no podcast, que eu tô falando um pouquinho mais agora, mas que eu tenho analisado muito mais. Os meus próprios interesses, as minhas próprias motivações para fazer aquilo que eu faço, não só aqui na internet, mas no meu trabalho, né, no meu dia a dia, enquanto professora, ou enquanto esposa, enquanto uma dona de casa, enquanto alguém que quer se aprimorar e que quer vencer as batalhas ao lado de Cristo também. Nick, então como seria o escolha o seu difícil aplicado à vida cristã? Eu posso ir para vários caminhos, eu posso falar sobre escolher o seu difícil também nessa questão de hábitos. Às vezes é muito desconfortável você acordar um pouco mais cedo para ler um pouco mais sua Bíblia, para poder passar mais tempo com o Senhor, para poder passar mais tempo estudando a palavra, ou orando, ou talvez se consagrando, fazendo um jejum, tirando um período sem alimentos ou sem água, ou talvez passar um tempo sem redes sociais, ou se consagrando em relação a algo que você goste muito, fazendo algum tipo de penitência, né, no seu corpo físico mesmo. Talvez seja difícil você fazer isso, mas eu posso garantir pra você que é muito mais difícil quando a tentação chega, quando a provação chega, quando o momento realmente muito difícil de perda, de luto, ele vem na sua vida, porque isso é inegável, isso vai acontecer, e você tem que passar por ele sem estar preparada, sem estar capacitada para poder viver esses períodos. Até falei isso no podcast, mas durante vários momentos da minha vida eu consegui olhar o tanto que era importante para mim ter uma formação cristã dentro de casa. A gente passou por muitas dificuldades, com doenças, com perdas, com problemas financeiros e realidades que foram muito difíceis. Porém, a gente ter a Cristo como alguém a quem recorrer, uma força a quem recorrer, foi de extrema importância, porque não é apenas uma força, quando eu falo assim, no sentido religioso, tipo assim, uma imagem ou um símbolo. Quando eu falo imagem é a respeito de símbolo, um símbolo a quem eu posso recorrer. Não, mas como alguém que realmente se importa, um amigo que tá ali pra te ajudar, alguém com quem você se relaciona e que pode fazer o fardo de fato ser mais leve. Porque Jesus disse, né, pra gente não temer nada, não ficar ansioso, né, por coisa alguma, mas lançar sobre ele, né, os fardos para que a gente não ficasse sobrecarregado, porque ele era manso e humilde de coração. E esse negócio do manso e humilde é algo muito forte que a gente também não para pra pensar. Porque a gente, muitas vezes, não é manso e humilde, como Jesus era. Jesus era o exemplo maior de mansidão e de humildade. E é muito difícil pra gente ser manso, deixar um pouco essa raiva, essa indignação com o mundo ou com a sociedade. Pra mim isso é muito difícil, eu sou extremamente sanguínea, então é muito difícil. Eu sinto as coisas com muita intensidade e eu explodo muito, muito fácil. E eu acredito que quem é mais introvertido também tenha isso, talvez não exploda, mas talvez imploda isso muito mais. E aí isso também não caracteriza a mansidão, não é porque você é introvertido que você é com certeza manso, né? Eu falo isso porque eu tenho uma irmã que é introvertida e ela é uma pessoa assim, que ela sente tudo muito pra dentro. Então a indignação também tá ali. Então eu sei que você ser extrovertido ou introvertido não vai definir ele qual é a sua mansidão. E no combo ali a gente também vai ter a questão da humildade. Como é difícil a gente ser humilde para poder aprender com Cristo e para poder escolher os nossos difíceis. Então é realmente uma questão bem importante a gente querer se parecer com Cristo. E aí a gente vai para um outro ponto, né, de escolher o nosso difícil, que não é a respeito só das disciplinas espirituais, mas é de passar pelos processos com o Senhor. É muito mais difícil, como eu falei, você passar por esses processos sem estar com Cristo. É muito mais difícil você viver a perda, você viver um luto, você viver uma doença muito grande, ou um dilema muito grande na sua vida, uma desilusão, uma traição, se você não tiver a Cristo. E aqui eu tô falando de dilemas externos e dilemas internos. Você passar por uma depressão sem Cristo é muito difícil também. Por isso que escolher o nosso difícil também pode se aplicar nesse nosso mundo cristão. Nesse nosso mundo que muitas vezes ele olha para Cristo de fato como um símbolo e não como alguém que se importa realmente com a gente,
que se importa com aquilo que a gente está sentindo. E a gente precisa retornar às escrituras e retornar à palavra do Senhor para que a gente possa olhar e ver qual que é a nossa responsabilidade nisso. Será que a gente tem, de fato, escolhido viver um mundo difícil apoiado em Cristo? Sabe? Ou a gente tá querendo ficar sobrecarregado sozinho, carregando as nossas próprias dificuldades, os nossos ombros, que são tão fracos, tão feitos de papel. Eu falo por mim, às vezes eu vou orar e eu fico assim, meu Deus, Senhor, é sério que o Senhor colocou essas responsabilidades pra eu fazer? É sério, porque eu sou tão pequena, eu sou tão fraca. Ele fala assim, não é pra isso. Eu coloquei essas responsabilidades sobre você porque eu sei que você vai dar conta de fazer boas escolhas. Só que se ficar pesado demais, você sabe que você tem a mim. E a mesma coisa que eu quero dizer pra você agora. Às vezes você tá aí se sobrecarregando cada vez mais, ou colocando mais carga emocional em cima de algo que talvez já seja difícil. E aqui eu falei primeiro sobre as questões espirituais, de disciplinas e tudo mais, mas às vezes a gente tá passando por situações no nosso corpo que tem a ver com ansiedade, ou com talvez não conseguir controlar a nossa ansiedade, e você tá aí tentando fazer isso sozinho. Ou você nem tá tentando. Às vezes a gente não consegue se equilibrar ou se regular a partir de questões físicas. E aí a gente volta até pra questão do fitness, né? Do wellness, de talvez cuidar melhor do nosso corpo, cuidar melhor da nossa saúde, sair, desacelerar, parar de mexer um pouco no celular, se desligar um pouco pras vozes externas e passar um tempo com aquilo que realmente é precioso, com aquilo que realmente faz sentido pra gente. Então hoje eu queria trazer essa reflexão pra gente. Será que tudo realmente é tão difícil ou a gente tem se dificultado mais? Porque mais um fato que existe é que o caminho é estreito e a porta também. A porta que dá para a vida. Mas como é que a gente tá chegando lá? Será que a gente tá estreitando ainda mais o caminho? Porque tem muita gente que acaba desistindo no meio desse caminho, por se colocar talvez mais dificuldade em cima, e pensando que a gente não pode desistir. Então, como que a gente pode fazer para se apoiar de fato em Cristo? Como você tem se apoiado em Cristo? Porque se é para escolher uma vida difícil sem Jesus e para escolher uma vida difícil com Jesus, olha, Ele é o dono do universo, aquele que se entregou por mim, aquele que está vivo, assentado à direita do Pai. Ô glória! Eu prefiro ficar com ele. Curta esse vídeo se você gostou dele, deixa seu comentário. Espero que ele possa ter abençoado a sua vida. E é isso, um beijo, um queijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!